paz do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não sabem, pastor Antônio, a pastora Lilis, algumas das suas famílias estão ausentes. Eles estão numa viagem para Santarém, ali aprendendo mais do MBA, do discipulado, cuidando um a um. E eu creio em nome de Jesus que eles vão trazer muita novidade boa para mim. É uma honra ter recebido o convite para estar aqui compartilhando com você nesta noite do banquete da palavra de Deus. Eu quero já em nome de Jesus profetizar a bênção sobre a tua vida. E mediante, durante, já houve, durante, mediante a mensagem também vai haver mudanças e transformações. Eu creio que curas espirituais, curas físicas já foram liberadas do céu para a minha vida, para a sua vida. E também na sua casa, na tua família. Grandes coisas tem o Senhor nesta noite para mim e para você. Sem perca de tempo, aí sentadinho onde você está, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. É uma introdução da mensagem. A mensagem em si não está aqui em Mateus, mas eu quero estar falando um pouco. Mateus 8, 26 somente. Eu quero estar falando um pouco do MDA. Nós estamos nessa nova visão do MDA, fazendo células. Ali já estamos com 7. E creio que muito breve vai se multiplicar. Amém, Senhor. E o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração é o que o pastor Antônio sempre fala. Em cada um de nós há um líder de célula. Há um potencial em cada um de nós. E o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração quando o evangelista Carlos André me comunicou que eu não sabia que eu ia trazer a mensagem. Por isso eu fiquei ali alguns minutos na sala pastoral conversando com Deus. E Deus falou no meu coração para trazer para você que não pode haver nenhuma dúvida no seu coração. Porque no passado Deus escolheu pessoas que aos meus olhos, aos seus olhos, não serviriam para fazer a obra do Senhor. Se nós olharmos com olhos carnais, essas pessoas que nós vamos citar aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, elas não eram dignas nem de estar dentro da casa de Deus, muito menos de pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino. Eu quero aqui trazer para você então em Mateus 8, versículo 28, diz assim, a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Perdão, é Mateus 28, 16, amados. Perdão. Mateus 28, 16. Aqui vai falar sobre Jesus. E o tema que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração desta mensagem é aprendendo com o pastor Pedro? Não. Aprendendo com o evangelista Carlos André? Não. Aprendendo com o pastor Antônio? Aprendendo com o diácono André? Não. Aprendendo com o Senhor Jesus. É o tema que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Aprendendo com quem? Aprendendo com Jesus. E aqui diz assim, versículo 16. Diz assim: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui Jesus, ele em toda a sua trajetória, ele não procurava pessoas de boas aparências. Ele não procurava as pessoas de uma família financeiramente bem. Jesus sempre procurou os necessitados, pobres, os endemoniados.
os paralíticos. E ali, quando Jesus comissionou os seus discípulos e disse: ide e fazei discípulos, pregando o Evangelho, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a minha palavra, e enviando. E a célula é para isso, para que você venha ali aprender. Vai ter ali os líderes de célula, que vai estar te orientando, te recebendo, quando novo convertido, quando você vem do mundo como eu vim. E o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você nesta noite está exatamente em Marcos capítulo 5, versículo 1. Eu pedi para pôr aqui na tela, para que você entenda o que Jesus fez, o que Jesus faz. A palavra de Deus diz que certa feita, no deserto, o eunuco, não é a mensagem ainda, ele ia na sua carruagem lendo a palavra de Deus. E ali o Espírito Santo moveu o coração de Felipe e disse para Felipe: aproxima-se daquela carruagem, a qual ele está lendo a palavra de Deus. E diz a palavra que Felipe se aproximou daquela carruagem. Eu quero entender que se Felipe estava a pé e o eunuco estava numa carruagem, eu quero entender que mesmo que fossem trotes pequenos, um cavalo trotando anda muito mais do que você caminhando a passos largos. Então eu quero entender, a Bíblia não relata assim, mas eu quero aqui passar para você que quando o Espírito Santo de Deus falou para Felipe: se aproxima daquela carruagem, porque ele está lendo o Evangelho, e disse, então Felipe olhou para a carruagem e se aproximou dela. Eu quero entender que a carruagem ia, o cavalo trotando, e o Felipe foi acompanhando. Então eu quero crer assim, que ele estava lendo a palavra de Deus, e o Felipe do lado da carruagem conversando com ele nesse trote, não caminhando em passo largo, mas sim trotando. Olha, o que você está lendo ali? Ele falou: estou lendo aqui o Evangelho, mas eu não entendo, porque não tem quem me explique. Aí ele parou a carruagem e falou assim: ó, você conhece a palavra de Deus? Então sobe aqui e me explica. Então foi quando Felipe, ele parou a carruagem, o eunuco parou a carruagem, eu quero entender assim, e Felipe subiu, a história muito que vocês conhecem, que ele ali pregou o Evangelho para aquele eunuco. Mas ele, quando pregava o Evangelho, a Bíblia não relata que Deus, o Espírito Santo falou para Felipe: olha, aquele homem, aquele eunuco está lendo a palavra de Deus, vai lá e pergunta de que família ele é, de que geração ele é, se ele é assassino, se ele é criminoso, se ele é ladrão, o que ele faz, se ele é traficante. Pergunta para ele o que ele faz primeiro, para depois você pregar a palavra para ele, para depois você ensinar. Não, o Espírito Santo de Deus apenas disse: aproxima-se da carruagem e explica para ele o que é o Evangelho. Não perguntou para ele de que família ele era, não perguntou a profissão dele, não perguntou muito menos a religião dele, a denominação dele, se ele acreditava ou não. Aí quando Felipe, a Bíblia diz que quando Felipe foi explicando para ele, e ele perguntou: peraí, mas você falou sobre o batismo, que basta reconhecer Jesus para ser batizado. Então, você não fez pergunta nenhuma sobre o meu passado, você não perguntou nada sobre a minha vida, você tampouco me conhece e diz para mim que eu posso ser batizado se eu reconhecer Jesus. Ele falou: sim, pode sim, Felipe disse. E ele falou: o que impede de eu ser batizado? Felipe disse: nada, basta ter água para você ser submergido e ali nascer uma nova criatura. E logo ali à frente diz a passagem que havia uma poça d'água. Então eu falou: peraí, tem água ali, para aquela carruagem, para a carruagem, que eu reconheço Jesus sim, eu quero ser batizado mesmo aqui no deserto. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é poderoso! Aleluia!
A Bíblia não fala mais sobre esse eunuco, mas eu quero crer que ali ele foi tomado pelo Espírito Santo e já chegou lá na cidade. Aonde ele andava, ele pregava sobre Jesus. Eu não preciso saber quem você é. Eu não preciso saber o que você faz. Eu não tampouco necessito saber se você tem pecado grande ou pequeno. Basta você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você será revestido de poder, revestido de graça, revestido de unção. Mas não é a unção que derrama do óleo aqui não. Primeiro é a unção que vem do alto, conforme aconteceu com esse jovem. Aqui está, aqui em Marcos capítulo 5, versículo 1. Olha aqui como eu e você podemos ser sim um discípulo, um líder e um pregador do Evangelho. Quer ver? Olha aqui. Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Continua. E saindo ele do barco, saindo quem? Saindo de Jesus. E saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, e quando o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, com corrente, o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus quem dizia, Jesus repreendia os demônios e dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Continua. Pode prosseguir. Louvado seja. Falhou ali. Nós falamos em que versículo? 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Como se dissesse: somos muitos, somos centenas, somos milhares de demônios. E o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Os demônios diziam: não nos mande para longe dessa região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aquele manada de porcos, que entremos neles. Jesus o permitiu, versículo 13. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, replicou-se, precipitou-se no abismo, e morreram a todos afogados. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram estes acontecimentos na cidade, pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera, e o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse daquela terra. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, aquele que era endemoniado, rogava a Jesus, dizendo: deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. E a palavra encerra dizendo no versículo 20:
Então ele quem? O endemoniado foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se admiram. Eu quero entender aqui que no capítulo antes, capítulo 4, narra a história que Jesus, ali o domingo, aquele dia todo, havia evangelizado, pregado a palavra, e quando chegou no finalzinho da tarde, ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E ali os discípulos conheciam a história daquele lugar de Gadara. E eu quero crer que foi Pedro mais atrevido, porque em muitas passagens, Pedro quem sempre interpretava Jesus, Pedro sempre quem barrava Jesus para dizer alguma coisa. Pedro era muito ousado. Eu gostaria de ter a ousadia de Pedro. Não tenho a ousadia que Pedro tinha, mas tenho a unção do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que habitava no coração de Pedro, habita no meu e no seu coração. E eu quero crer que Pedro chegou e falou: Jesus, tu é doido? Nós ouvimos falar dessa cidade, desse vilarejo de Gadara, que é do outro lado do lago. Lá não tem nada, eu estou apenas fazendo uma conjectura, não está na Bíblia assim, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus revelou para mim, me deu essa revelação, para mim trazer para você, para a mensagem ficar mais clara. Eu quero crer que Pedro disse assim: Senhor, o que nós vamos fazer em Gadara? Gadara não tem nada para nos oferecer. Tem lá um povo que é incrédulo, serve a Deus de Baal, é um povo avarento, serve ao dinheiro, serve a Mamon. E ainda mais, Jesus, não, só isso não bastasse, a cidade não tem nada para nos oferecer. Tem lá um homem doido na entrada da cidade, logo quando nós descemos, que ali a travessia era, a chegada era de barco, tem ali um cemitério, aonde um homem doido, maluco, ali ele vive, ali algumas passagens da Bíblia diz que ele andava nu, e ele atormentava todo mundo, jogava pedra nas pessoas, assombrava todo mundo tinha medo de passar por aquele lugar, porque era um homem violento, nem mesmo as correntes se seguravam. Imagina você chegando num lugar desse, encontrando um homem violento desse. Aí Jesus olha para ele e fala assim: agora mesmo que eu quero ir para Gadara, porque eu já não vos tenho dito, meus discípulos, que eu vim para aqueles que se havia perdido. Eu também já vos não tenho dito que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E baixou o mutinho, que nem diz minha esposa. Pedro não falou mais nada, os discípulos não falaram mais nada. Depois dessa lavar, vamos então, Jesus. O senhor está cansado, já é tarde, mas vamos então para Gadara. E a passagem diz, nós lemos aqui, que quando Jesus desce do outro lado, que ele desce do barco, quem vem ao encontro de Jesus? Os que ali alimentavam os porcos? Não. Alguma pessoa da cidade, alguma família? Não. Quem vem ao encontro de Jesus é exatamente ele, o endemoniado gadareno. O endemoniado de Gadara é que vem ao encontro de Jesus, quem vem recepcionar Jesus. Eu quero crer que Jesus ia na frente e os seus discípulos uns 10 passos atrás, tudo amedrontado. O homem é doido, o homem amedronta todo mundo, nem corrente segura ele, nem nós 12 vamos segurar ele, se ele vir investir contra nós. Jesus caminhando e ele vindo, mas ao contrário de que os discípulos esperavam, pelos olhos da carne, os discípulos esperavam que Jesus fosse ser apedrejado, fosse ser cuspido, fosse ser arranhado, agredido por aquele homem maluco, doido, endemoniado. Mas não, ao contrário do que os discípulos imaginavam, diz a palavra que ele veio Jesus, prostrou-se e o adorou. Porque
se prostrou mesmo com uma legião de demônios. Me quero crer que ali já houve uma mudança na vida daquele homem, já houve uma transformação na vida daquele homem. Glória a Deus. E Jesus pergunta: qual o seu nome? E os demônios respondem: nós somos muitos, legiões, milhares e centenas. Você sozinho não pode fazer nada. Ele é nosso, nós o possuímos. Não tem salvação para ele. O que tu veio fazer aqui? Não nos adormente, mas a autoridade que Jesus deu para mim e para você, porque ele disse assim: eis que te dou poder e autoridade para impor a mão sobre os enfermos, curar e expulsar demônio em meu nome. Essa autoridade que Jesus usou em Gadara está em minhas mãos, está em suas mãos, discípulo e líder da casa do Senhor. Você deve estar perguntando: mas entrei na igreja pela primeira vez, nem tampouco conheço a Bíblia, nem tampouco eu leio a Bíblia, conheço de ouvir falar. Quem sabe na tua casa tem alguém assim. Olha para o eunuco, ele não conhecia. E ele estava onde? No deserto. Mesmo estando no deserto, mesmo não conhecendo um pouco da palavra de Deus, o Senhor vai enviar você que é líder, você que é discípulo, você que é discipulador, até essa pessoa, e ela vai ouvir da sua boca, vai ouvir a boca de Deus falando pelos teus lábios, e ela vai se converter a um dos maus caminhos e vai sair em pouco tempo pregando a palavra de Deus. Ah, pastora, mas era fácil naquele tempo, porque era Jesus. Hoje é diferente. É diferente mesmo. Porque hoje o povo tem mais fé do que tinha antes. Hoje a fé aumentou. Por que, pastor Pedro? Porque seguiam Jesus. Seguiam Jesus porque sabiam que ele era filho de Deus? Não. Seguiam Jesus por causa dos milagres e prodígios e maravilhas. Por isso que seguiram a Jesus. Aí você fala: mas por que hoje é mais fácil, pastor Pedro? Porque hoje os milagres e prodígios são mundiais, não são só uma província, não é só em Gadara, não é só em Jerusalém, não é só em Belém. Os milagres e prodígios é no mundo inteiro. Ah, pastor Pedro, mas quem é que prega a palavra com tão pouco tempo, tanta ousadia, sem conhecer a Bíblia? Eu conheço vários obreiros aqui, mas vou citar um. Obreiro Tiago. Chegou aqui, não tem 4 anos. Se tem 4 anos é muito. É isso mesmo? Quantos anos? 3 anos. 3 anos aceitou Jesus, se converteu ao Senhor. Eu queria que vocês contemplassem hoje ele ministrando o TLC. O que é o TLC? Treinamento de líder de célula. Ele está treinando o líder de célula com uma ousadia, com uma unção, com uma crença que me surpreendeu, que tem 20 anos de evangelho. Me surpreendeu. Fiquei envergonhado? Não. Eu não tenho a mesma unção, o mesmo chamado, o mesmo conhecimento que ele tem. Mas o Senhor, ele não escolhe os capacitados, ele escolhe você e eu. E ele é quem capacita. Você tem que ver que autoridade, que desenvoltura que ele desempenhou. Eu vou dizer com ousadia. Eu já assisti 6 ou 7 ou 8 com o pastor Antônio, mas todas elas, uma só resumida no dia de hoje. Pastor Antônio disse que quer fazer líder que faça melhor que ele. Já achei um hoje.
Eu estou falando com autoridade. Pregou com uma unção, com uma autoridade e uma ousadia. Quem é? É pastor Pedro? Pastor Antônio? É o Espírito Santo de Deus que capacitaria você. E esse gadareno, aí a palavra diz, aleluia! a palavra diz que quando ele foi liberto, as pessoas que cuidavam do porco foi anunciar para o dono dos porcos que tinha matado toda aquela manada. Imagina 6.000 demônios. Imagina 6.000 porcos caindo no desfiladeiro e morrendo. E os caras chegando, olha, eu cuidava dos seus porcos lá. Tem um homem lá chamado Jesus, que veio lá, curou aquele endemoniado. Ele está até vestido, está bonzinho lá. Nem parece ele, mas ó, sua manada de porco, sua fortuna foi abismo abaixo. Morreu tudo. O quê? Vamos ver esse Jesus, vamos expulsar esse homem daqui. Ele trouxe problema para a nossa cidade, ele trouxe dificuldade financeira para mim, para a minha família e para nós. Juntou todos os criadores de porcos e chega lá. A Bíblia diz que eles chegaram e falaram: Senhor, vai embora da nossa cidade. O Senhor veio aqui nos arruinar. Ele não é pastor Pedro está dizendo. A Bíblia diz que eles mandaram Jesus embora. Esses homens terão mais valor ao que valia a manada de porcos de que uma vida, de que uma alma. Eles deram mais valor ao dinheiro que valia aqueles porcos de que uma alma, a ponto de mandar Jesus embora. Para encerrar, aquele homem que a sua família já não acreditava mais nele, aquele homem que a sociedade não acreditava mais nele, aquele homem que todo mundo tinha medo dele, atemorizava a cidade. Eu não sei, mas uma pessoa que é doida, ele disse que ele era doido, uma pessoa com 6.000 demônios. Você já se perguntou do que ele se alimentava? Essa meio do céu agora. Você já se perguntou, uma pessoa que mora em sepulcro, é doida, endemoniada? Já viu pessoa endemoniada? Quem aqui já viu uma pessoa possessa de demônio? Quem já viu? Uma pessoa dessa é capaz de qualquer coisa ou não é? Imagina ela num sepulcro com fome, na alta madrugada. Só imagina aí o que ela poderia estar comendo. Um homem desse, excluído pela família, excluído pela sociedade, teve um encontro com quem? Com Jesus. E é o encontro que eu e você estamos tendo hoje. E o meu encontro com Jesus foi como o encontro desse homem. Versículo 20 diz assim, versículo 19 diz assim: Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes que grandes coisas o Senhor te fez e como te teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Toda a província ele começou a anunciar como grandes coisas Jesus lhe fizera. E disse a palavra que todos se maravilharam. Glória a Deus. Eu quero terminar falando de um outro. Paulo, conhecido como Saulo. O homem que matava os cristãos, um homem que matava famílias inteiras, endemoniado. Teu encontro com Jesus, como teve o homem gadareno, como teve o eunuco, teu encontro com Jesus. E ele ali fica cego, vocês conhecem a história. E ele vai para a rua direita, e ali Jesus